Graça e paz, gente. Boa noite. Amém? Você está bem mesmo aí? Vamos começar profetizando? Amém? Então olhe para a pessoa que está do seu lado. Dê um sorriso aí para ela. E diga assim: Deus tocou o meu coração agora. Para você pagar minha janta no final do culto. Oh, glória. Olha aí. Que bênção, hein? Lembra aí do pastor, hein? Lembra de nós aqui também. Lembra de nós aí, hein? Gente, que privilégio estar aqui com vocês hoje. Que alegria estar aqui com vocês. É uma honra estar aqui com vocês. É uma honra poder pregar o Evangelho de Jesus Cristo. E claro, desde já agradecer ao pastor de vocês, ao anjo da igreja, pastor Rodolfo, amigo, por confiar também o altar que ele prega sobre a minha vida nessa noite. Claro e óbvio que meu coração está aqui, mas também está lá na minha terra, na minha igreja, onde os meus filhos estão, espirituais. E eu celebro porque lá está acontecendo nesse momento um culto lindo. E eu tenho certeza de que a mesma unção que está lá vai ser derramada aqui também hoje à noite, amém? Então Deus tem algo especial para você. Deus tem algo especial para a nossa vida. E Deus tem construído algo lindo lá naquela cidade. E aí eu creio que você ainda vai ouvir muita coisa boa do que Deus vai fazer lá, do que Deus está fazendo lá. Então sempre que você for orar, se o Espírito Santo trouxer a sua memória, cara, lembra de nós também. Nós precisamos da sua oração. Eu trago um abraço da minha esposa, da Luciana, das minhas filhas, que estão lá agora na igreja, servindo ao Senhor. Não puderam vir, eu vim para um compromisso amanhã, só que aí Rodolfo me trouxe antes, né? Trouxe hoje. Mas ora por nós, não se esqueça disso. Os desafios que vocês estão vivendo aqui, nós estamos vivendo lá também, e de uma forma bem intensa, tá bom? Mas vamos aproveitar o tempo que temos, que eu sei que você quer ouvir a palavra de Deus, e eu tenho certeza de que Deus tem algo para a nossa vida. E conversando com o pastor, vocês estão bem presos ao texto de Mateus, ao Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, 6, 7. E hoje eu quero, fazer algo diferente, mas nós vamos começar lá. Então se você tiver com sua Bíblia, eu vou pedir que você acompanhe a leitura de Mateus capítulo 7, verso 24. Eu acho que esse texto você já deve ter ouvido ele recentemente um montão de vezes aqui, mas eu quero fazer dele uma ponte para outro lugar, para que a gente possa sentir no nosso coração uma inspiração do Espírito Santo por meio de uma pessoa que vai nos encorajar muito essa noite, muito. E Deus trouxe essa pessoa, esse personagem à minha vida, e eu quero fazer dele hoje uma inspiração tanto para mim quanto para você. Mateus capítulo 7, verso 24, eu vou ler na versão NVI. A palavra do Senhor diz assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa. Ou seja, o nome da igreja de vocês, a casa, sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. Vamos orar? Mesmo assentado, feche os seus olhos, curva a sua cabeça, agradeça a Deus pela leitura da Santa Palavra. Afinal de contas, você leu o livro mais importante da terra. Você não leu um blog, você não leu um jornal, você não leu uma revista, você leu o livro que vai lhe conduzir aos céus. Então lembra sempre disso. Senhor, muito obrigado por estarmos juntos aqui em família hoje. Ó Deus, renova a Tua palavra sobre as nossas vidas. Renova a Tua palavra sobre o nosso coração. Nos dá, Senhor, entendimento, compreensão, clareza. E que o Teu Espírito tenha, ó Deus, total liberdade em nosso meio. Senhor, que se cumpra sobre a minha vida
aquilo que está, ó Deus, em João capítulo 3, verso 30, o que importa é que o Senhor cresça e eu diminua. O que importa é que o Senhor apareça e que o nosso coração se constranja essa noite. Nós queremos sair daqui, ó Deus, com uma certeza: o Senhor falou conosco, o Senhor nos visitou. Valeu a pena ter saído de casa para a casa do Senhor. Então, ó Deus, fala conosco. O nosso coração nesse momento, ó Deus, ele não está aberto, ele está escancarado para tudo que o Senhor tem reservado diante da Tua palavra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Querido e querida, que coisa boa ler a Bíblia, não é? É bom demais ler a Bíblia, é maravilhoso ler a Bíblia, porque a Bíblia por si só já é Deus falando com o meu coração e com o seu coração. Se a gente só tivesse lido a Bíblia, orado e ido para casa, já estava valendo as coisas, já estava tudo certo. Mas vamos pedir a Deus que Ele possa falar ao nosso coração, para que a gente possa trazer entendimento a respeito daquilo que Ele quer construir na nossa vida hoje. Algumas canções já apontaram para o que Deus está construindo, e eu sei que Deus está construindo algo novo sobre a sua vida, e não só sobre a sua vida, mas sobre a sua casa também. Esse texto que nós lemos é um texto que faz parte de uma compilação, de uma pregação linda, que é o Sermão do Monte, finalzinho dele. E aí a palavra do Senhor, ela vai nos afirmar que nós temos duas figuras, dois homens. Nós temos um homem que é prudente, nós temos um homem que é insensato. Prudente e insensato. Os dois construíram a mesma coisa. A mesma coisa. Só que eles construíram sobre solos diferentes. E isso acontece no nosso dia a dia. Isso acontece na nossa jornada. Como por exemplo, quando eu fiz o meu curso, sou formado em análise de sistemas. Na minha turma começaram 60 pessoas. Quantos se formaram? 12. 60 começaram a construir a mesma coisa, mas só 12 conseguiram concluir. Só 12 construíram algo sobre uma rocha. Isso significa que 48 construíram um sonho sobre a areia. Ficou pelo caminho. O primeiro vento que veio desistiu. A primeira tempestade que bateu desistiu. E isso acontece, eu estou usando um exemplo bem simples, mas se você sair dessa esfera para uma esfera ainda mais ampla, cara, isso acontece com a nossa vida e com a nossa geração, que é uma geração muito fragilizada, diga-se de passagem, de forma constante. Quantos sonhos nós começamos e paramos? A própria palavra diz, para aqueles que conseguem construir algo bem sólido sobre a rocha, que o final das coisas é muito melhor do que o início delas. Salomão foi quem falou isso em Eclesiastes. É melhor o final do que o início. Mas o problema é que a nossa geração, ela tem celebrado só o começo e não consegue perseverar até o final, não consegue lutar até o final, não consegue ter forças para ir até o final, e por isso nunca vai viver a verdadeira celebração, nunca vai viver o verdadeiro avivamento, porque sempre para no meio da jornada, sempre para no meio do caminho, sempre para dar uma pausa num momento da vida em que não deveria parar. E essa parada ela é perigosa, porque é exatamente nessa parada que vem as chuvas, que vem as tempestades, que vem os ventos fortes. E aí, irmão, é nessa hora que a gente começa a dividir aqueles que estão firmes no propósito e aqueles que não estão. Bom, pensando nisso, pensando nesse texto, pensando nesse tema, eu saí dele e tentei fazer uma conexão com uma outra pessoa da Bíblia, que talvez você conheça ou não conheça, mas se você não conhece, você vai passar a conhecer hoje. E ele vai fazer parte da nossa história. O nome dele vai ser o nosso sobrenome hoje. Não só o seu, mas o meu também. Porque estudando, lendo, escrevendo, procurando significado, para falar para vocês hoje, eu mesmo quero ser esse homem. Tanto na minha casa, como na igreja, quanto perto dos meus amigos, como alguém que pode encorajar. Mas aí eu quero convidar você a procurar se inspirar em alguém que começou, que se manteve firme, que enfrentou uma tempestade,
que enfrentou uma dificuldade, que enfrentou uma batalha, mas ele decidiu, irmão, tomar um posicionamento. Por quê? Porque ele tinha convicção de quem estava lutando por ele. 2 Samuel, capítulo de número 23, verso 11 e 12. 2 Samuel, capítulo 23, versos 11 e 12. Se você está com a sua Bíblia, eu vou esperar você abrir. 2 Samuel, capítulo 23, verso 11 ao verso de número 12. Apenas 2 versos. A palavra do Senhor, ela vai nos dizer assim: depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia diante dos filisteus. Presta atenção. Pôs-se Samá no meio daquele terreno e o defendeu, feriu os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento. E o Senhor efetuou um grande livramento. Se você olha para o Sermão do Monte, você vai perceber que os 2 homens que construíram as 2 casas, com apenas uma diferença, solos diferentes, eles viveram a mesma coisa. A chuva que bateu na casa do cara que construiu a sua casinha sobre a rocha, bateu também na casa do cara que construiu sobre a areia. Da mesma forma a tempestade e os ventos. Deus não nos livra. Deus não nos livra às vezes de dificuldades. Parece que não é todo dia que Deus responde às nossas orações. Quem já orou e parece que Deus nunca fala, parece que Deus se esqueceu da gente. Às vezes não tem essa impressão? A gente ora, pede, jejua e parece que nada acontece. Às vezes a gente está passando por uma batalha, a gente está passando por uma guerra espiritual, cara. A gente não consegue dormir direito, a gente não consegue, perceber ao certo o que está à nossa volta, e o nosso clamor parece que não está chegando no céu. A sensação de que estamos sozinhos, lutando sozinhos, e as rajadas de vento ficando mais intensa. Mas hoje você tem uma certeza: se você está aqui, vivo, de pé, tendo a condição de vir para a igreja, para a sua casa, irmão, é porque você está firmado sobre a rocha. Talvez a sua oração ainda não tenha sido respondida. Talvez Deus ainda não tenha dito: filhão, o vento está batendo, por isso, mas nem por isso você caiu, porque eu estou com você. Você pode não perceber, mas eu estou com você. Eu estou sustentando você. Eu estou segurando a sua mão. É por isso que você não caiu ainda. Porque se não fosse a minha presença, a sua casa já teria ido ao chão. Samá representa um homem forte, um guerreiro, um dos principais guerreiros de Davi. Davi tinha vários guerreiros, mas quando a gente vai selecionando, a gente vai chegando a um número pequeno, e nesse número pequeno a gente chega a um número de 30 homens, que era tipo que meio que um exército de elite de Davi. E dentro dos 30 a gente chega a 3, que são lembrados na Bíblia, e dentre os 3, Samá é um deles. E de forma simples, gente, simples, para a gente não precisar de uma exegese muito complexa hoje, o que é que acontece nesse texto? Por que esse cara foi lembrado? Por que esse texto existe? Por que foi tão importante Davi citar ele nesse momento? Porque ele fez algo diferente. E o que ele fez, pastor? Você leu, simples. Simples. Ele morava num povoado, junto com o seu povo, e num terrenozinho, eles sempre plantavam, não para vender, mas para comer, não para comercializar, mas para suprir necessidade. E quando chegava o dia da colheita, o que é que acontecia?
os filisteus vinham, invadiam a terra, levavam tudo o que tinha sido plantado, e eles ficavam sem nada. Mas chegou um dia que esse homem cansou. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: você está com uma cara de cansado. Cansado. Irmão, tem hora que cansa, não tem? Ei, tem hora que cansa. Tem hora que cansa, irmão. Eu não sei se você já teve essa revolta santa, mas tem hora que cansa, cara. Tem hora que a luta é tão intensa dentro da nossa casa que cansa. Deus, a gente começou o ano em batalha. Aí passou fevereiro em batalha, março em batalha. Deus, e vai ser até quando? Até dezembro esse negócio? Tem hora que cansa, irmão. Sabe, cansa. Deus, eu não consegui dormir ontem. Não consegui dormir antes de ontem. Já faz um mês que eu não consigo dormir. Deus, eu cansei. Tem hora, irmão, que cansa. E quando estamos cansados, nós precisamos nos posicionar diante de Deus. O que foi que Ele fez? Dessa vez, não. E aí a palavra diz que quando chegou a época da colheita, os filisteus aparecem para roubar. Todo mundo foge, vaza, todo mundo. Família, amigos, até amigos do próprio exército dele, que lutava com ele, fugiram. O texto diz que o cara ficou sozinho. Só, irmão. Eu não sei quantos filisteus vieram. Eu só sei de uma coisa: ele ficou só, para defender o que era dele, sozinho. Pense numa convicção, pense numa certeza que esse cara tinha. Ele ficou só, sozinho. Hoje não. Das duas uma: ou eles vão me matar e vão levar, ou eu vou matar eles e a nossa colheita vai permanecer. Mas hoje eu cansei. Eu cansei de ver esses caras invadindo a minha casa e levando o que é nosso, e deixando os nossos filhos com fome. Irmão, tem hora que cansa mesmo, que a gente tem que reagir. Tem hora que cansa, a gente tem que orar mais, jejuar mais, buscar mais a presença do Senhor. A Bíblia toda vai falar de 3 homens que carregam esse nome: Samar. O primeiro deles é o neto de Esaú. O segundo é o irmão de Davi. E o terceiro é esse que a gente está falando agora. Mas sabe o que significa? Você talvez, crente que já lê a Bíblia há muito tempo, sabe que os hebreus, que os judeus, até hoje, quando vão colocar um nome no menino, eles são diferentes de nós, brasileiros. Eles sempre procuram colocar nomes que representam alguma coisa, que representam uma estação da vida, que trazem um significado importante para a família. Como por exemplo, a nossa irmã Ana, que orou e colocou o nome do menino Samuel. Eu o pedi a Deus. Assim como José colocou o nome nos seus 2 filhos. Samar significa espanto. Olha só, esquisito, né? O pai colocar um nome num filho que representa isso, espanto. Mas vamos tentar entender, talvez, o porquê ele carrega em sua identidade esse nome. A primeira coisa que eu quero destacar para vocês, antes de voltarmos para exatamente o nome dele. E aí, se você gosta de anotar, eu não sei se os meninos vão conseguir projetar, mas anota, leva com você, para que você possa de fato guardar no seu coração essa palavra. Mas o primeiro conselho, a primeira coisa que eu deixo para você e para o seu coração é: cansaço não é justificativa para decidir parar ou se acovardar. Vou repetir: cansaço não é justificativa para decidir parar ou se acovardar. O verso de número 12 que lemos diz: pôs-se Samar no meio daquele terreno. Irmão, pense numa coisa ruim. Pense numa coisa ruim
Eu volto a dizer, gente, não aceite isso na sua vida. Se você está cansado, ore diante de Deus, mas não pare. Faça que nem a irmã Cassiane. Louve. Está chorando? Louve. Não importa, louve. O seu louvor vai invadir o céu. Mas não pare. Não pare, irmão, de jeito nenhum. E a outra coisa que é pior ainda, irmão, diante de lutas e adversidades, não se acovarde. Irmão, o que tem de crente covarde hoje, cara? Que na hora que o diabo se levanta, pipoca, sabe? Que não tem raízes espirituais, que não tem Bíblia guardada no coração, que não tem experiência de santidade, de santificação com o Espírito Santo. Gente, o diabo existe, é real, existe. Mas a palavra diz que quando ele se levanta contra nós, nós precisamos nos posicionar. Permaneçam firmes e ele fugirá de vocês. A única coisa na Bíblia que Deus, Jesus, manda você fugir é de tentação. Agora o cão a gente enfrenta. Ei, é para enfrentar. Quando nós abrimos a Bíblia, no finalzinho dela, se você tiver com ela, acompanhe Apocalipse, capítulo de número 21. Ó, que coisa boa. E em nome de Jesus, irmão, se você estiver vivendo essa realidade, ela vai deixar de existir hoje. De existir hoje. Irmão, eu quero declarar isso sobre a sua vida, em nome de Jesus. Se Deus está chamando você para algo e você tem se acovardado, você tem que parar com isso hoje. Se você parou de orar pelos seus filhos, se acovardou, você tem que parar com isso hoje. Se você deixou de orar pelo seu casamento, você tem que parar com isso hoje. Se você deixou de servir a Deus, na casa de Deus, se acovardando, se vitimizando e terceirizando a culpa, irmão, essa covardia tem que parar hoje. Sabe por quê? Apocalipse capítulo 21, verso de número 8, a palavra do Senhor diz assim: quanto porém aos covardes, incrédulos, abomináveis, assassinos, imorais, feiticeiros, idólatras, mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Irmão, não existe crente covarde. Se tem uma coisa que eu aprendi na minha vida, sofrendo muito, é que crente não se acovarda, irmão. Irmão, se é para subir aqui, chorando por dentro, para tocar um instrumento desse, o guerreiro tem que subir. Mas ele não pode se acovardar. Se é para subir aqui em cima para pregar com o coração deslacerado, irmão, a gente sobe. Deus, eu não sei nem o que eu vou dizer, mas eu sei de uma coisa: aquele que me chamou é fiel e justo para cumprir com o propósito dele na minha vida. Ele vai trazer a palavra. Agora, covarde eu não sou. Não sou. Eu fiz um voto com Deus, só um na minha vida até hoje. No dia que Deus me chamou, eu me converti em 13 de janeiro de 2007. Foi o dia da minha conversão, sábado à noite. Culto de jovens, me converti no meio do louvor, terceira música, Deus cuida de mim. Foi o dia que eu me converti. Virada do ano, 2008, um ano depois, quase dois. Não, dois não, um, né? Estou endoidando, tá vendo? Eu não sou muito bom não, viu, gente? Da cabeça. Virada de ano, de 2008 para 2009, faltando 5 minutos para meia-noite. Deus levanta uma irmã em profecia, a guerreirona vem, meu irmão, bota a mão na minha cabeça e toma profetizar. Eu estou lhe chamando. Disse a minha infância todinha, a minha adolescência todinha, estou lhe separando hoje para a minha obra. Lhe dou unção e autoridade, apenas seja fiel à minha palavra. Eu me levantei naquele dia, fiz um voto com Deus. Deus, sempre que o Senhor me der a oportunidade de pregar a tua palavra, eu vou pregar. Seja na igreja, seja fora da igreja,
seja para 1000 pessoas, seja para 10 pessoas, seja num casamento, seja no sepultamento de alguém, eu vou pregar a tua palavra. Mas covarde, irmão, eu não sou. Não sou. Pastor, e se um dia for um estádio com 40 mil pessoas, vou subir me tremendo, mas covarde eu não sou. Vou pregar o que Deus colocar no meu coração, da forma que eu falo, da forma que eu sei. Mas a covardia, irmão, eu não posso deixar que ela chegue no meu coração, senão eu vou ter uma certeza, eu vou ficar de fora. E não é isso que Deus tem para a minha vida e para a sua. Samar se colocou no meio do terreno e disse: hoje não. Hoje ninguém vai roubar o que é meu, não. Hoje o diabo não vai mais continuar fazendo o que ele anda fazendo na sua casa, esfriando a fé, tentando roubar a sua herança, tentando roubar o que é seu. Agora, se você está cansado, o profeta Isaías, capítulo 40, verso 29, diz assim: ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Irmão, para covarde não, mas para quem está cansado, Deus tem renovo. Amém? Deus nos renova, irmão. Deus nos renova. Deus sempre nos renova. Deus sempre traz um renovo sobre a nossa vida. A segunda coisa, antes de querer tomar posse de algo, lembre-se que é necessário se posicionar em relação a algo. Eita, que tem crente que gosta disso, né? Eu vou tomar posse. Eu tomei posse. Eu tomei posse. Parece sem terra, tomando posse de todo mundo. Tomei posse, eu tomo posse, tomo posse. Irmão, antes de tomar posse, se posicione. Samar disse: essa terra aqui não, ela é minha, é do meu povo. Ele se posicionou, irmão. Tem hora que você precisa se posicionar. Na sua faculdade as pessoas precisam saber quem tu é, irmão. Se você quer trazer um avivamento, uma revolução, na sua escola as pessoas precisam saber quem você é. No seu trabalho as pessoas precisam saber quem você é. Gente em casa, a nossa família precisa saber quem somos. Irmão, na igreja eu sou pastor, mas na minha casa eu sou sacerdote. Na minha casa eu sou sacerdote. Quem ora na minha casa sou eu. Quem intercede sou eu. Quando as minhas filhas ficam doentes, antes de ir para qualquer lugar, quem ora sou eu, porque eu sou sacerdote. Então, irmão, em nome de Jesus, se você está com seu marido aí ao seu lado, olhe para ele e diga assim: não foi uma indireta para você, foi uma direta. Uma direta. Uma mulher santa, ela tem que ser casada com um sacerdote, irmão. Então, em nome de Jesus, toma posição. Samar tomou a posição dele. E ele fez o que, irmão? Verso 12, ele defendeu o que era dele. Defendeu. Ele se posicionou. Ele foi lá e disse: não, aqui não, hoje mais não. Acabou essa festa, essa farra do inimigo acabou. Então o posicionamento, ele é extremamente importante na vida de um crente. Eu lembro, e eu quero recitar para vocês, uma batalha que não foi batalha, mas que deixou um ensinamento muito grande para o povo de Israel. 2 Crônicas, capítulo 20, verso 16, quando a palavra do Senhor diz assim, olha Deus usando um profeta: amanhã desçam contra eles, eles virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente ao deserto de Jeruel. Aí a gente gosta muito dessa frase, tem crente que decorou ela de trás para frente. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Mas a frase, ela continua: tomem as suas posições, permaneçam firmes,
e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo e nem desanimem, saiam para enfrentá-los, e amanhã o Senhor estará com vocês. Essa batalha não é de vocês, mas tome posição. Já imaginou Deus dizendo isso? Esse BO seu, eu vou resolver, está na minha mão. Tá certo? Eu vou resolver, está na minha mão. Agora não é porque eu vou resolver e está na minha mão que você não vai tomar posição. Tome posição. Amanhã chamou o rei Josafá e diz: Josafá, desça com o exército. Coloca os levitas na frente cantando, os sacerdotes atrás, os guerreiros atrás, e desçam para lutar. Mas lembre-se que essa batalha não é de vocês, ela é minha. Não tenham medo e nem desanimem. Então, em nome de Jesus, toma posição. Qual é a posição que você precisa tomar hoje diante de Deus? A posição de voltar a orar, a posição de voltar a louvar o Senhor, a posição de voltar a fazer culto doméstico na sua casa, a posição de voltar a ser fiel ao Senhor nas suas ofertas e dízimos, a posição de servir ao Senhor na casa do Senhor, a posição de entregar a sua vida a Jesus, de não ficar mais, sabe, protelando algo que Deus já tem lhe chamado para viver. A posição de dizer sim para o chamado de Deus na sua vida. A posição de dizer: Deus, eis-me aqui, me usa. Mas, irmão, uma posição tem que ser tomada no nosso coração se nós queremos viver o sobrenatural e o extraordinário de Deus. A terceira coisa, batalhas espirituais não se vencem com sentimentos, mas com posicionamento, coragem e força para lutar. Não tem crente que vence batalha, irmão, com sentimento, não. Eu estou sentindo algo, eu estou sentindo isso. A nossa geração, irmão, é que é a mais fraca de toda a história no que diz respeito a isso. É a geração que se abala emocionalmente por qualquer coisa. Cara, a geração do meu pai, a geração dos meus avós, representa uma geração de força, de coragem. Cara, tu pega a história do meu avô, que morava num sítio a 30 quilômetros de Mossoró, decide sair desse sítio, vem para Mossoró. Sabe quantos tios e tias eu tenho? O Vera macho, meu irmão, 12. E qual era o emprego dele? Nenhum, cara. Veio com a família toda da cidade e começou a fazer o quê? A pescar, a limpar alguma coisa, a vender alguma coisa. Mas hoje não, gente. A nossa geração só age por sentimento. O emocional se abala fácil demais. Hoje a gente acorda benzão, felizão, mas amanhã parece que nem força a gente tem para levantar da cama, para nada. Nada. Sabe? Um dia nós queremos conquistar o mundo, no outro a gente parece que é a pessoa mais derrotada e esquecida. Ai, pastor, é porque você não sabe, a minha família é assim, eu nasci ali, eu nasci daquele jeito, o meu pai deixou minha mãe, e não sei o que. Um tempo desse, eu fui aconselhar uma jovem da minha igreja, mais jovem, já passando dos 30, né? Acho que ela tem uns 37 anos. E ela disse: pastor, é a primeira vez que a gente está conversando. Pastor, deixa eu falar para você algo que aconteceu na minha vida. E ela começou a contar. Rapaz, pensa numa história. Um acidente que sofreu. Mas ela contou com tanto detalhe. Mas com tanto detalhe o acidente. Mas com tanto detalhe. Que eu pensava que o acidente tinha sido há 2 meses atrás. Porque ela estava tão presa a isso. Mas tão presa a isso. Porque esse acidente resultou em alguns prejuízos para a vida dela. E ela
contou com tanto detalhe, com tanto zelo. E aí no final da história eu perguntei a ela: filha, esse acidente foi quando? Pastor, foi em 1995. Aí eu disse: aí tá certo. Pensa no negócio, que coisa maravilhosa, né não? Cara, já pensou? Essa conversa que a gente teve foi em 2021. A menina sofreu um acidente em 95, cara. Tem gente aqui que nem nascido era ainda. 95. E você vem guardando uma coisa no seu coração. É sentimento demais, irmão. A gente não tem tempo para isso mais não. Ei, irmão, perdeu ontem, se levanta para lutar amanhã. Segue a vida, irmão. Em nome de Jesus. Nós, em tudo, Paulo diz que nós somos atribulados, perseguidos, abatidos, mas não destruídos. Irmão, nós somos renovados de glória em glória, de vitória em vitória, todos os dias. Ao nascer do sol, as misericórdias do Senhor se renovam sobre a minha vida e sobre a sua. Irmão, em nome de Jesus, você tem alguém. Eu fico besta quando, eu fico observando crente mendigando oração, pedindo oração. Irmão, abra sua mente em nome de Jesus. Paulo diz em Romanos capítulo 8, que existe alguém chamado Espírito Santo de Deus, que intercede por você todos os dias, com gemidos inexprimíveis. Já imaginou? Todo dia, cara. O pastor pode esquecer de orar por você, o seu líder de GR pode esquecer de orar por você, mas tem alguém intercedendo por você todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Aí, para melhorar a história, 1 João vai dizer: e nós temos um advogado assentado à direita do Deus Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo, intercedendo por nós. Irmão, você quer quem mais? Só se tu quiser Maria, Santo Antônio, São Pedro, aí você vai para a igreja católica. Se eu tenho o Espírito Santo, cara, intercedendo por mim com gemidos inexprimíveis, se eu tenho Jesus assentado à direita de Deus Pai, só isso é motivo para me levantar de manhã e trabalhar e saber que aquele que está comigo é bem maior do que aquele que está lá fora contra mim. Ele está comigo. Ele prometeu que estaria comigo. No mundo vocês vão ter aflições, mas fiquem calmos. Dá uma relaxada, porque eu venci o mundo. Vão, façam discípulos de todas as nações. Cumpra o papel de vocês, e eu estarei convosco até o final dos séculos. Ele está conosco. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu vou preparar morada para vocês. Mas não se desesperem, porque eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar o Consolador, que estará com vocês todos os dias. Irmão, nós temos tudo o que precisamos para tomarmos uma posição na nossa vida. Agora é necessário tomar uma posição. Sabe, tem hora que como crente a gente tem que engrossar a nossa voz. Tem hora que como crente a gente tem que aprender a repreender a ação do diabo. Tem hora que como crente a gente tem que meter o louvorzão dentro da nossa casa, atrair a presença de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 11, verso 12, ele diz assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Aqui, irmão, não é força física, não é você sair para bater em alguém, não é você sair para machucar alguém, mas é você tomar uma posição, cara. Posição diante do nosso Deus. A gente confunde uma coisa que Samar viveu, porque a história não é legal. Já imaginou? Lá vem os filisteus, aquela poeira de longe,
as lentilhas todas prontas, todas para serem colhidas, a certeza de que o suprimento ia existir para todo mundo comer. Mas quando o primeiro gritou e disse que os filisteus estavam chegando, todo mundo começou a fugir, 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 fugir. Mas alguém decidiu permanecer. Irmão, Deus nunca juntou o povo dele em vão. Eu não acredito que esse dia seria hoje, pastor. Se você está aqui, irmã, se você está aqui, irmão, é porque é você que Deus vai usar para resolver a parada. É porque é você que vai permanecer lá. Meu pai é crente? Não. Minha mãe também não é. Deus vai usar você lá. Pastor, já estou orando pelo meu marido aceitar Jesus faz 5 anos. Você está lá, firme. Que posição, irmão. Hoje não. Hoje não. Eu não sei se Samar se lembrou de Davi, talvez. Se Deus fez o que fez na vida do meu Senhor, do meu rei, e eu estava lá assistindo o dia em que um menino pegou um estilingue, derrubou um gigante, por que Deus não vai me ajudar a lutar pelo meu pedaço de terra? Por que Deus não vai me ajudar a lutar pelo que é meu? E a palavra diz que ele se manteve em posição, pegou sua espada, pegou o seu escudo. Irmão, eu não sei, e a Bíblia não diz quantos filisteus Samar matou, mas o que eu amo na Bíblia é que o texto termina dizendo que o Senhor efetuou um grande livramento. Isso significa que ele não conseguiu vencer sozinho. Isso significa, irmão, que sozinho ele não conseguiu. Mas ele lutou até aonde ele pôde lutar. E quando ele não tinha mais forças para lutar pelo que era dele, o Senhor efetuou um grande livramento. Traduzindo tudo isso em uma só palavra, sabe o que isso quer dizer? Sobrenatural de Deus. Quando Deus decide tocar no natural para resolver o que você não consegue resolver, para tratar o que você não consegue tratar, para vencer a batalha que você não conseguiu vencer, Deus efetuou um grande livramento. Eu estou por visto o povo voltando, e Samar sozinho, os filisteus mortos, o campo do mesmo jeito, e todo mundo, meu Deus, o que aconteceu aqui? Os filisteus não levaram a colheita de hoje, o que era nosso. Samar, como você conseguiu? Você é o nosso herói. Samar, vamos colocar agora você aqui numa posição. Vamos construir uma estátua para você. Irmão, há uma diferença muito grande entre sucesso e reconhecimento. John Maxwell, ele fala muito bem sobre isso. Eu espero que isso faça sentido na sua vida, porque parece que a gente de fato confunde as coisas. Para John Maxwell, sucesso, irmão, não é o dia em que você recebe a oportunidade para pregar. Sucesso não é o dia que você recebe a oportunidade para cantar. Sucesso não é o dia que você desce a escada lá da sua
faculdade para receber o canudo, o seu diploma lá embaixo. Sucesso não é quando você se torna um gerente em sua empresa. Sucesso, irmão, não é quando você vai passar lua de mel ou férias em Gramado ou na Europa. Sucesso para ele, sabe o que é? É quando você não desistiu. Naquele dia que você pensou em trancar o curso da faculdade, você disse: eu vou trancar porque eu não tenho mais nem condição de pagar. Mas no outro dia você acordou e disse: Deus vai prover, eu vou continuar. Isso é sucesso. Naquele dia que você colocou no seu coração e disse: eu vou chamar o pastor para conversar com ele e entregar o meu GR, porque para mim não dá mais. Mas no outro dia você se arrependeu e disse: Deus, eu não posso fazer isso. Eu não posso entregar algo que o Senhor me confiou. No dia que você pensou em sair do seminário, Deus, esse negócio não é para mim não. E Deus puxou sua orelha e você manteve a sua matrícula lá. No dia que você disse: eu desisti do meu casamento, eu não vou mais orar por ele. E no outro dia, você continuou de joelhos orando. Isso é sucesso, irmão. Estar aqui em cima hoje é reconhecimento. Só isso. O problema é que a nossa geração confunde. Acha que sucesso é estar aqui. Não. Aqui é só reconhecimento. Você ser promovido na sua empresa é só reconhecimento. Mas sucesso são as noites que você passou estudando e não desistiu. Samar viveu um grande sucesso na vida dele. Sabe quando? Quando ele disse: todo mundo pode fugir, mas hoje eu vou permanecer aqui e vou lutar. Quando o povo voltou, reconhecimento. Mas quando ele decidiu ficar sozinho e lutar pelo que Deus o tinha dado, ali sim é sucesso. Sucesso, irmão, no reino de Deus é conquistado praticamente só quando está você e ele. Quando os amigos não lhe veem, quando as expectativas são frustradas, quando o vazio vai tomando conta do seu coração, e Deus decide visitar você e renovar todas as suas promessas sobre a sua vida, e tocar no seu coração e lhe fazer prosseguir. Eu termino dizendo para você que talvez o nome Samar agora faça sentido para a gente. Espanto, porque foi um verdadeiro espanto que o povo dele teve quando voltou para casa. Algo diferente aconteceu, porque alguém decidiu se posicionar. Talvez você, se tomar uma posição hoje, possa gerar um espanto muito grande dentro da sua casa, porque alguém posicionado em Deus, irmão, é usado por Ele. Talvez você possa causar um espanto muito grande dentro dessa igreja, até para o pastor. Meu Deus, né? Estou aqui e aquela menina nem falava. Nem eu apostava naquela criatura, olha só. E de repente Deus lhe levanta em poder, unção e autoridade. Irmão, espanto. Teve um dia que um guerreirão, já bem pertinho de morrer, ele decidiu trocar uma ideia com todo mundo.
junta todo mundo. Eu já estou velho, estou perto de morrer, vou partir. Mas eu queria trocar uma ideia com todo mundo. Chama todo mundo, reúne todo mundo. Reuniu todo mundo. Ele disse: olha, é o seguinte, o que eu tinha de ensinar a vocês, eu já ensinei. O que vocês tinham que ver Deus fazer, vocês viram. Mas chegou uma hora de vocês decidirem o que vocês querem para a vida de vocês. Se vocês querem servir a Deus, se posicionem e sirvam. Se vocês não querem servir a Deus, querem viver a vida de vocês servindo a outras coisas, que vocês vão e sirvam. Mas o Veão ficou de pé em cima de uma rocha, bateu no peito e disse assim, ó: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A gente escuta tanta coisa hoje. Ai, pastor, é tão difícil ser pai de adolescente. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pastor, casa hoje é tão difícil, é tanto divórcio. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque eu estou posicionado para lutar pelo que Deus me deu. E o que Deus me deu, Ele não deu a você, Ele me deu. E se Ele me deu, irmão, é meu, não é seu. Por isso que eu luto. Por isso que eu luto pelas minhas filhas. Por isso que eu luto pela minha esposa. Lá em casa, culturalmente, eu sou o último a dormir. E também porque eu sou meio doido mesmo, fico escrevendo. Mas sempre que eu subo, eu vou no quarto das minhas filhas e eu abençoo elas. Deus, abençoa a vida da Juju, que ela possa ter uma boa noite de sono, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Deus, abençoa a vida da Maria, vai fazer 15, daqui a pouco tem um filisteu lá em casa querendo alguma coisa. Deus, abençoa a vida dela, que ela tenha uma boa noite de sono, de descanso, livra ela do mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Entro dentro do meu quarto, a minha princesa está lá dormindo, eu boto a mão na cabeça dela. Esse ano vamos fazer 22 anos de casados. Senhor, abençoa a mulher que o Senhor me deu, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Me deito e durmo. Sabe por que eu faço isso? Porque eu preciso cuidar e defender o que Deus me deu. O que Deus me deu. Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Olha para a pessoa que está do seu lado de novo. Está olhando aí para ela? Diga só mais uma vez a ela: ei, a profecia do começo da pregação não esqueci não. Esqueci não, hein? Irmão, é difícil, tão difícil enfrentar as lutas da vida. Por onde eu vou, eu gosto de arrancar sorriso do povo. Por isso que eu faço essas coisas. Porque a vida da gente por si só já é tão difícil. A vida da gente por si só, irmão, já é carregada de tanta luta, de tanta aflição, de tanto peso. Amanhã a semana começa, desafios, batalhas, lutas. E aqui, cara, é o nosso lugar de refrigério.
Aqui é o nosso lugar de encontrar com Deus. Aqui é lugar de alinhar o nosso coração com o coração de Deus. É aqui. É aqui que Deus fala ao nosso coração. Essa música que eu pedi para o pessoal cantar é uma música que faz parte da minha vida, da minha história. Se eu demorar muito a passar por aqui, sempre que eles cantarem, vocês vão se lembrar de mim. Há 4 anos atrás, vivendo a pior fase da minha vida, que até hoje eu ainda sofro consequências por conta do que aconteceu. Até hoje. Quem está segurando o microfone aqui em cima é uma pessoa de carne igual a você, igualzinho, que sofre do mesmo jeito, que tem preocupação do mesmo jeito. E ainda tem mais, porque um dia eu vou ter que prestar conta das minhas ovelhas tudinhas a Deus. Aí é que eu fico mais preocupado ainda com o que eu ensino. Sempre que eu subo para pregar, eu digo: meu Deus, eu não posso ensinar nada errado, porque senão eu vou ter que prestar conta do Senhor um dia, desse povo. E é gente que nem aqui lá, viu? O culto hoje lá, a igreja estava lotada, umas 800 pessoas lá em Açu, no culto. Então, irmão, deixa eu dizer algo a tu. 4 anos atrás, início de 2022, virada de ano, 21 para 22, eu fiz uma oração sozinho na minha casa, só. Um grupo de mulheres que Deus enviou, passou na minha casa, levou minha esposa, porque minha esposa também não estava mais suportando a luta que nós estávamos enfrentando. E eu fiquei sozinho. Eu não peguei a minha Bíblia, eu não me ajoelhei, eu não fiz nada. A única coisa que eu fiz foi ir para a área da minha casa. Aí eu peguei 2 cadeiras, nós temos 4, dessas cadeiras eu peguei 2, coloquei uma cadeira de frente para a outra, Rodolfo, e disse assim: Deus, hoje nós vamos resolver essa parada, porque se nós não resolvermos hoje, eu vou embora dessa cidade e nunca mais eu volto aqui. Nunca mais. Se o Senhor quer que eu continue aqui, o Senhor vai ter que falar comigo hoje. Não é amanhã, não é daqui a uma semana, não é daqui a um mês, não é daqui, sabe? Essas orações de crente que não tem fé: Deus, faça isso, mas Deus, faça segundo a tua vontade. Nem ele crê que Deus pode fazer, aí fica fazendo oração que nem ele crê. Eu não estou incentivando você a colocar Deus num canto de parede, porque a gente não tem moral para isso. Mas foi uma oração de angústia, de desespero. E naquela noite, irmãos, sabe quando tu escuta alguém num vazio onde não tem ninguém, só você? Não sei se já tem crente doido aqui que viveu essa experiência, mas essa música, ela ecoou dentro dos meus ouvidos como se tivesse um alto-falante dentro da minha casa. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. O seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E naquela segunda-feira à noite Deus falou: e se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda, me guarda.
É nos braços do Senhor que é o nosso descanso, irmão. Ei, imagina Samar com a espada dele na mão, um escudo na outra, todo mundo fugindo pelas costas, os filisteus vindo em sua direção, e ele propondo no coração dele: hoje ninguém rouba o que é meu, hoje os inimigos não vão mais tomar essa terra. E Samar caminhando com o escudo dele, com a espada dele, talvez cheio de medo no coração, mas a cada passo que ele dava, já imaginou, gente? Eu fico pensando nessas loucuras, e Samar cantando: seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. O seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, eu encontrarei conforto e consolo naquele que nunca me deixou, irmão. Nunca. Levante sua mão, vamos louvar o Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, toma essa casa em tuas mãos. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós. Ah, Jesus.